Então, pessoal, uma ótima noite a todos. Espero que estejam bem. Nós do CREA Júnior Núcleo Uberlândia agradecemos a todos vocês pela participação. Agradecemos também ao engenheiro Alexandre Cardoso por aceitar o nosso convite e compartilhar um pouco de seus conhecimentos sobre os impactos da realidade virtual e aumentada na Engenharia 4.0. Antes de começar, tem alguns recados importantes. Caso vocês tenham dúvidas em relação à palestra, podem ir mandando no chat ao lado que será passado ao palestrante. Em relação ao certificado, antes de finalizarmos o evento, vamos disponibilizar um formulário de credenciamento para a confecção dos certificados. Pedimos a você que preencha com calma os dados solicitados, pois serão os dados que irão para o certificado. O palestrante Alexandre Cardoso é doutor em engenharia elétrica, professor titular da Universidade Federal de Uberlândia. Tem experiências nas áreas de engenharia elétrica e engenharia de computação, com ênfase em engenharia de software e computação gráfica. Atuou como coordenador da Comissão Especial de Realidade Virtual da Sociedade Brasileira de Computação. Além disso, com a constante evolução e desenvolvimento das tecnologias, cada vez mais surgem novas maneiras de visualizar o ambiente e os objetos. Sendo assim, passo a palavra para você, Alexandre, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Nicole, muito obrigado. Quero agradecer aos núcleos do CREA Júnior Uberlândia, Passos pela oportunidade, ao Igor pelo contato. Igor, muito obrigado pela divulgação. E dizer a vocês que é um prazer muito grande estar com a audiência tão rica e me sinto bastante privilegiado de poder falar com vocês e no momento em que a gente está, assim, com bastante tumulto, né? A sociedade está tão conturbada ainda com essa movimentação da pandemia, que isso, é claro, cria uma série de inquietações e as coisas parecem ter, às vezes, ou mais ou menos valor do que aquilo que efetivamente são. Mas eu quero começar, antes da gente começar a falar em PowerPoint, etc., PowerPoint parece coisa de vendedor, dizer que a gente, quer dizer, eu hoje me peguei pensando sobre esse encontro nosso, Igor, e falei, olha, eu vou falar para futuros engenheiros, né? Quer dizer, todos vocês, em maior ou menor tempo, espaço de tempo, estarão colando engenharia, colando grau em engenharia e tornar-se-ão futuros engenheiros. E aí a pergunta que nós temos que fazer para futuros engenheiros, né, é o que você espera da engenharia no futuro. Efetivamente, o que é engenharia do futuro? E quando e aí peço licença aqui ao professor, para dizer a vocês que o futuro mudou de velocidade. Se a gente resgatasse a época de minha formação, a gente falava assim, engenharia de futuro, as coisas demoravam a acontecer, né? As coisas tinham um processo de modificação um tanto quanto mais lento. Conto a vocês que quando a gente começou a se formar em Uberlândia, em 87, já faz um tempinho, né? Eu fazia estágio na Souza Cruz aqui, e eles estavam fazendo uma modificação de processo, trazendo máquina nova da Inglaterra, etc. Mas aquilo seria, vamos dizer, uma mudança de processo que ia ficar ali por 10, por 15, por 20 anos sem outras modificações. Então, as modificações e o futuro demorava muito. O futuro era uma coisa longe. Olha, a computação associada com a engenharia mudou a velocidade que a gente tem em termos de modificação de processos. Não dá para pensar que a engenharia que a gente está falando de engenharia de futuro é daqui a 10 anos. Não é. Engenharia de futuro para nós, ou futuro da engenharia, é daqui a 2 anos, 1 ano, 6 meses. As coisas vão mudar muito rapidamente, como estão mudando, né? Se a gente observar o tempo que a gente gastou para ter o smartphone como companheiro, né? O smartphone hoje acompanha as nossas atividades diuturnamente, ele é despertador, é elemento de comunicação, ele é elemento de a gente só não usa para telefonar, né? Mas o resto a gente faz com ele. Então, quanto tempo tem que esse cara está aí na nossa vida? Não é muito tempo. Há muito pouco tempo, mas há muito, muito pouco tempo, o pessoal usava telefone de discar.
Luciano, eu levei para uma palestra outro dia um telefone daqueles com disco para discar. Os alunos não sabiam como fazer o processo para discar o número. Porque não é trivial, porque não é a mesma coisa. Então, eu vou começar trazendo para vocês essas inquietações, mas vou antes disso perguntar, e vou pedir, Nicole, posso pedir a você? Nicole, o que você acha que é engenharia do futuro? O que você acha que a engenharia vai, ou esse futuro da engenharia traz para nós? Pode falar, por favor. Quero ouvir você. Acredito eu que traz mais praticidade. Tá. Em ser dinâmico, tipo, em ser mais rápido. Você acha que os processos serão mais ágeis, não é isso? Isso. Igor, o que é essa engenharia de futuro para você? Olha, sendo assim, sinceramente, eu acho que tem muito mais a ver com a questão da robótica, né? Pode parecer meio coisas assim de filme, né? A gente pensar em robôs. Robotização, né? É isso, robotização, né? Acho que tem a ver muito com isso, né? Com a robótica e também com a inteligência artificial. Dois pontos importantes, interessantes. Obrigado por trazer. O que eu penso quando falo assim, engenharia do futuro, eu automaticamente assimilo a isso, né? Mas, Perfeito. assim, eu confesso que é um campo que eu ainda não conheço muito bem. Daniela, nossa amiga de Passos. Oi. Engenharia de produção é diferente, engenharia de produção é difícil, porque você tem que pensar em futuro todo dia. Exatamente. O que é engenharia de futuro para você? O que é o futuro da engenharia? Eu creio que é continuar modernizando, continuar com os avanços tecnológicos, que nem o Igor falou, a inteligência artificial está cada vez inserindo mais, que a gente vê das empresas, né, que está tudo cada vez mais robotizado. A gente praticamente fica só na parte ali da administração, o resto está sendo tudo por robô, né, inteligência artificial. Acho que é mais essa modernização mesmo, para facilitar, né? Samuel Alves, que está aqui. Oi, depois eu posso falar? Pode, Manoel, pode falar. Então, começamos com você. Eu acredito, boa noite a todos. Boa noite. Eu acredito que as engenharias, né, do futuro, elas possam envolver um certo grau de integridade, dinamismo entre as ações, porque cada vez não vai ficar aquela coisa monótona de antigamente, né? Mas sempre esse dinamismo juntamente com a tecnologia, de sempre inovar, né? Sempre buscar coisas mais sustentáveis e que integrem também o ser humano em si e a sociedade em que ele vive, para melhorar. Obrigado, muito bem colocado. Samuel? Ou o Samuel está tímido? Agora que na conta sério. Eu vi, Camila. Pode ir, vai, Camila. Vai você, então. Pode. Beleza. Então, eu acho que está bem completo tudo que o pessoal falou já, mas eu levo muito, assim, nas inovações, né? Igual tem nanotecnologia, que eu vejo que... Cheia de coisas novas, né? Todo dia, né? Sim, tá sempre se inovando e com o mesmo foco, né? Que é o ser humano mesmo, trazer melhorias no dia a dia. Perfeito. E junto com tudo que Emanuel, todo mundo falou, dinamismo, sustentabilidade. Ok. Rafael, eu tenho duas contas aqui do Rafael. Rafael está online? Opa, estou online, professor. E aí, o que é a engenharia? O que é o futuro da engenharia para você? Pode fazer do jeito que você quiser. Então, eu acho que tem a ver com a questão da precisão, né? Trazer mais precisão para os processos e também agilizar um pouco, aumentar a velocidade dos processos também. Além disso tudo que as pessoas já falou já. Questão de sustentabilidade, deixar os processos mais... minimizar os desperdícios também. Tá, então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou começar a nossa discussão e a gente vai, no final, voltar para essa pergunta. Se daqui até o final a gente não tiver acrescido nada no que vocês apresentaram, não valeu o nosso encontro. Combinado? Combinado. Bora lá. Combinado.
Então, vamos embora. Eu vou trazer para vocês, na noite de hoje, os impactos da realidade virtual aumentada na engenharia, mas, infelizmente, não vou parar só nisso. A gente vai discutir um pouco mais sobre o que é engenharia de futuro e lembrar a vocês que nós somos um dos membros do grupo de realidade virtual aumentada da UFO, que desde 1989 é um dos principais grupos de pesquisa em realidade virtual e aumentada do Brasil. Sinceramente, a gente tem muito orgulho de ter hoje mais de 30 membros dedicados ao desenvolvimento de soluções de realidade virtual aumentada e um dos maiores scores de publicações, conclusões de mestrado, doutorado e iniciação científica no ambiente nacional, com impacto, inclusive, em publicações internacionais. E digo a vocês que o mérito não é nosso, o mérito é de um time completo e bacana. A gente vai começar mostrando para vocês uma experiência feita com um bebê que não tinha nem 2 anos, deram para ele um iPad e ele brincou com o iPad muito tempo. Trocaram o iPad para uma revista e observem que ele tenta, junto da revista, interagir com o dedinho, enfiando o dedo na revista, tentando fazer, da mesma forma que ele fazia com o iPad, um processo de interação e de modificação das páginas. O bebê fica bastante indignado, turma, e até se questiona, vocês vão ver, se a coisa está quebrada. Ele, olha só, ele não consegue entender o processo de interação com a revista, ele fica perdido. Até se o dedinho dele está funcionando ou não, ele testa. Efetivamente, as coisas mudaram muito. Se nós observarmos a facilidade com que, olha como ele testa para ver se o dedinho está funcionando, mas efetivamente as coisas mudaram muito nesses últimos anos. E mudaram rapidamente. Quando eu falei para vocês que a velocidade hoje é outra, é mesmo. Quer dizer, quem pensaria que um bebezinho de 2 anos ia interagir com o iPad, como ele está interagindo aí, com tanta facilidade, né? Ele, 2 nada, ele tem 1 ano só. Né? Na verdade, se a gente voltar aqui no espaço do tempo e revisar as revoluções que a humanidade passou, as revoluções de processos industriais, nós observamos que da primeira para a segunda revolução industrial há um decurso de tempo de 100 anos, ou seja, 1 século. Da segunda para a terceira, mais 1 século. Da terceira para a quarta, que é essa que a gente está mexendo aqui agora, tem gente que fala com muito tempo em 50 anos. Particularmente, eu acho que são menos, 20, 30 anos, distinguem o processo industrial de terceira época do processo de quarta época. E já tem gente falando que a gente vai passar por um processo de indústria 5, nem é mais 4, indústria 5.0. Só para entender isso melhor, todo o processo industrial, desde lá na agronomia ou na engenharia de alimentos, ao último processo de geração, lá a engenharia elétrica, todos eles são fundamentados em princípios de engenharia. E princípios de engenharia pressupõem que você vai desenvolver de maneira ordenada, por meio de um processo estruturado, uma modificação de material para geração de bem de consumo, de bem durável, para geração de bem-estar social, para geração de mecanismos de interação, para geração de saúde humana, para geração de conhecimento, para geração de alimento. Tudo isso depende de engenharia. Então, desde o mais arcaico processo de produção que a gente conhece, até a última camada de formação humana, todos eles tangenciam a engenharia. É por isso que a gente fica muito feliz de estar falando para um público de engenharia, porque vocês são senhores da modificação. Se alguém pode mudar rapidamente os processos, esse alguém é um engenheiro. Eu costumo dizer que o engenheiro é chamado sempre para resolver grandes problemas. Essa espiral, não é esse círculo que eu estou trazendo para vocês, é um círculo da consultoria Gartner. Se vocês depois quiserem fazer uma busca, Gartner, Gartner, T-N-E-R. Essa consultoria, anualmente, avalia quais são os processos, quais são os elementos que estão na condição de elementos de desenvolvimento, em fase de desenvolvimento, em fase piloto, e portanto já são quase processos de produção, em fase de planejamento e que a gente já pode monitorar como excepcional capacidade de modificação de processo. Eu vou pedir a vocês para fazer força um pouco aí
e observar os elementos que estão colocados aqui como bolas, aos quais são atribuídos distintos tamanhos ou a distintas áreas. Quanto maior a área, mais expressivo é o elemento como elemento de modificação, mais forte ele está. Se vocês observarem ao lado aqui dos digitais workplaces, nós temos a realidade virtual, a realidade aumentada, temos ferramentas para trabalhos corporativos, tenho classes colocadas em nuvem, eu tenho processamento de linguagem natural, e cada uma dessas cores distingue a maturidade do componente e o peso desse componente. Depois eu até mando esse slide para vocês, mas isso aqui representa bem que elementos, na medida do interior para o exterior, crescerão de representatividade nos processos de engenharia de armazenamento, de engenharia de automação, de engenharia de rede, de engenharia de infraestrutura, de engenharia de segurança. Então, esses pontos colocados aqui, na condição de pequenas áreas, são elementos diferenciais nas modificações de processos de engenharia. E aqui chamo a atenção de vocês, porque alguns deles foram citados, ora pelo Igor, ora pela Camila. São elementos que vocês já têm contato, mas isso é muito pouco. Olha a quantidade de componentes de mudança de processo, e são 2 gráficos, que a indústria 4.0 tem. Eu vou de novo dizer a vocês que a nossa modificação industrial está fundamentada num conjunto de pequenas partes interagentes que eu coloquei aqui. Vamos a elas. Segurança digital, realidade aumentada, Big Data, robôs, manufatura aditiva, simulações, internet de coisas, integração de sistemas, computação em nuvem. Vou fazer uma pequena parada e perguntar a vocês: o que de todos esses elementos é comum? Laura, o que você acha que é comum e está presente em todos os componentes que fundamentam a nova Revolução Industrial? O que é comum? Nicole? Olha, talvez a computação na nuvem. A computação na nuvem. Está ali, é uma bolinha que está ali que a gente pode usar em... Eu vou falar já o que é o Big Data. Boa. Big Data é a condição de você ter uma grande quantidade de dados colocados na nuvem, aos quais nós vamos ter acessos e que permitirão controle de processo, varredura de informações pessoais, mas é volume de dados colocado na nuvem. Nicole, o que mais você acha que é comum a todos os elementos? Obrigado, Laís. Oi, professor. O que é comum? O que tem de comum dessas bolinhas aí? Quem é o elemento que você acha que é comum a todas essas partes da indústria 4? Tecnologia. Boa. Laura. Algo mais? Max Augusto. Mas os softwares, talvez? Software, talvez. Livinha. Livinha. Rafael. Eu? Oi, o que você acha que é comum? Vixe, porque eu achava que era comum, já falaram. Já falaram, tudo bem. Pode repetir, vai. Tecnologia. Boa, garota. Rafael. Eu acho que é igual o Max falou, parte de programação. Olha, acho que vocês foram bem nas colocações. O que tem Professor, de comum... internet? Boa também, muito bom. Igor, tem internet para todo lado aqui. O que tem de comum aqui é que a gente está fazendo a internet de comunicação, velocidade de processamento, o Felipe está falando aqui, o Fabiano colocou também. O que tem de comum é que nós estamos como engenheiros, informação, Luciano, escravizando a computação.
pegando a computação e trazendo a computação como elemento primordial para a mudança de processo de engenharia. Olha se não. Segurança digital, tem computação? Tem. Realidade aumentada? Tem. Big Data? Tem. Robô? Tem. Manufatura? Tem. Simulação? Tem. Internet de coisa? Tem. Integração? Tem. Computação em nuvem? Tem. Todos esses elementos têm uma coisa em comum. A engenharia associada à computação e fazendo da computação elemento diferencial de mudança de processo. Então, o que a gente vai ter daqui para frente, turma, é uma capacidade de exaurir a computação, de judiar da computação, fazer dela serviçal da engenharia, para que os processos de engenharia associados à computação sejam aprimorados por meio desses elementos que a gente chama de elementos fundamentais da nova revolução industrial. E aí, veja comigo, eu vou trazendo, lembra que eu falei sobre a experiência? Olha eu levando o telefone preto aqui para os meninos tentarem. Ninguém dos meninos conseguiu fazer uma descagem. Por quê? Porque a coisa muda rapidamente. Essa interface de telefone baseada em discar é coisa de passado. A interface do smartphone é coisa de passado. As nossas interfaces de futuro são interfaces que estarão fortemente associadas ao ser humano, mas de forma transparente, sem teclado, sem mouse, sem toque, com voz, com rastreio de olhar, com rastreio de gesto, com rastreio de temperatura humana, com rastreio de sinais biomédicos. A lógica é que nós vamos vestir o computador e fazer a revolução e a mudança da indústria de processo e até das nossas estratégias de convivência por meio de interfaces inovadoras. E algumas dessas interfaces, que é o que me pediram para fazer, são relacionadas com realidade virtual e realidade aumentada. Na verdade, eu vou distinguir as duas coisas aqui. Começo mostrando para vocês o que vem a ser realidade virtual. Realidade virtual é a construção de sistemas tridimensionais interativos com as quais ou para os quais eu permito feedback sensorial e com as quais estarei imersos. Olha aí, eu tenho aqui um exemplo, vocês estão vendo rodar à esquerda, de um trabalho feito pelo nosso time da UFO para o Orlando Convention Center, na cidade de Orlando, lá nos Estados Unidos. Não foram pegar os americanos, não, vieram pegar a gente aqui. Nós fizemos um sistema, como vocês estão vendo rodando aí, que com o uso de realidade virtual, permitia a modificação do OCCC, que é esse Orlando Convention Center, para adequá-lo a uma determinada exposição. Esse sistema que vocês estão vendo permite que eu ande, modifique o local, altere as posições. Isso é engenharia. Nós estamos mudando um determinado componente existente por meio da inserção de elementos novos, usando 3D, usando interação, usando imersão e usando aqui, para esse cara aqui, capacete de engenharia. Nós temos 6 capacetes no nosso laboratório, colocava o capacete e fazia uma navegação no ambiente. Isso tudo é modificação de processo por engenharia de futuro. Aqui uma outra aplicação que elaboramos com engenharia ou para engenharia civil. O que vocês estão vendo é uma edificação que não estava construída como quando fizemos esse modelo. Tomamos as plantas baixas, construímos uma representação virtual dos ambientes que permite a navegação nesses ambientes de forma interativa. Esse ambiente é o ambiente do Excellence, uma casa de repouso nos Estados Unidos que acolhe pessoas mais velhas e que tem uma área de lazer, uma área de alimentação, uma área de jogos, um piano, vários quartos onde cada um dos nossos hóspedes fica colocado. Confesso a vocês que quando elaboramos isso aqui há 6, 7 anos atrás, e o nosso contratante levou isso para a exposição lá e vendia apartamento sem ter o decorado está aqui, não precisa fazer apartamento decorado, está aqui, eu navego e vou lá. E a gente achava que estávamos inovando, mas eu fui lá, fui conferir os ambientes prontos. Turma, vocês não têm ideia de como eu já tinha estado lá. Eu sentia ter visitado o ambiente só por conta da realidade virtual. Só por conta de um processo simulado por computador, usando 3D, com a qual eu interajo.
onde eu estou. Isso é realidade virtual. Os ambientes tridimensionais simulados por computador que permitem interação e a nossa imersão neles. Perguntas? Lucas, agora entregar para um cliente planta baixa de casa por meio de multivista, de projeção isométrica, isso é coisa de passado. O meu cliente quer fazer o que a gente tem aqui. O nosso cliente quer navegar na casa que ele vai ter. Quer ver os objetos que vão ser colocados. Quer estudar a decoração, a cor dos ambientes, a posição dos móveis, a posição das portas. E fazer isso por meio de ambientes como esse aqui é uma solução absolutamente muito mais interessante, atraente e de inovação para o futuro próximo. Perguntas? Professor, eu tenho uma. Igor. Em relação, assim, quando vai fazer um projeto desse, uma projeção, no caso, todas as dimensões, por exemplo, de uma casa, um apartamento, isso, de uma sala, são feitas primeiro em 2D, no caso, e aí transformado em 3D, como que... Sim, boa pergunta. Sim, Igor. De forma geral, a ferramenta ainda utilizada pelo engenheiro civil, né, e até pelos arquitetos, ela é uma ferramenta que traz o 2D primeiro. Mas nós já temos algumas modificações disso, tá, Igor? Tem arquiteto que hoje traz essa representação tridimensional primeiro, para depois elaborar as áreas internas de processo. Mas, de forma geral, já tem muita... Assim, os engenheiros começam com 2D e tem uma série de ferramentas hoje, por exemplo, o Civil 3D, que trabalham e transformam esses objetos em representações tridimensionais. A Laís pergunta, além da realidade virtual, já existe algum projeto ou ideia para tecnologia ainda mais avançada? Tem sim, Laís. A gente vai mostrar um bocado de coisa aqui que vai além da RV, tá? Aguenta aí um pouquinho. Mas, Igor, eu vou sair daqui de novo e vou voltar para a apresentação. Se eu perder a pergunta, me fala. Eu vou trazer para vocês agora um sistema também elaborado pelo nosso grupo, que é um sistema de realidade virtual para controle de subestações de energia elétrica. Vocês têm a subestação de Jaguara, aqui pertinho de Uberlândia, feita em realidade virtual pelo grupo de Uberlândia, que hoje está sendo usada lá dentro da CEMIG, em Belo Horizonte, para controlar a operação dos componentes existentes na subestação. Cada um dos componentes foi modelado por um dos nossos elementos do time, depois foram colocados nesse arranjo tridimensional e a gente permite não só a navegação, como a interação com esses componentes, trazendo as informações reais de campo para cima do componente. Olha lá, a gente vai chamar uma camada de informação. Quando eu clico no transformador, os dados do transformador são representados aqui em realidade virtual e em tempo real. Esses dados aí são dados coletados em campo com delay de no máximo 4 segundos. Fantástico, né? Essa solução é uma solução de aplicação de realidade virtual nas engenharias elétrica e de controle. Aqui nós temos a utilização da nossa realidade virtual dentro do centro de operação da CEMIG. Eles têm lá hoje uma tela com a realidade virtual e a outra tela da operação. Na medida em que eles modificam, vou passar para frente aqui rapidamente, a hora que ele faz uma modificação aqui na tela dele, olha só, ele vai fazer uma abertura de um determinado componente. Vocês estão ouvindo o áudio do vídeo? O áudio não. Do vídeo tá. não. Do vídeo não. Então tudo bem, eu vou falando para vocês, o engenheiro da CEMIG mudam a chave muda no controle da CEMIG e lá na realidade virtual, olha lá, ela vai abrir, olha lá, ó. Olha lá. Olha lá, a chave abrindo na realidade virtual, em tempo de representação. Aqui está um exemplo claro da utilização da realidade virtual na operação de sistemas de energia elétrica, de sistemas muito mais, vamos dizer assim, avançados do que a velha operação. Um outro aspecto importante das modificações de processos pode ser visto por meio da realidade aumentada.
em realidade aumentada, nós vamos trazer objetos virtuais para os nossos ambientes reais. Aqui dentro do laboratório da UFO, o nosso estudante de doutorado, Gabriel Cirino, vê no HoloLens um coração virtual colocado no espaço. É como se ele estivesse olhando, vocês estão vendo aí que ele está olhando para frente aqui, ó, né? E o coração aparece nesse espaço aqui na frente dele. Esse coração, quer ver? Eu vou passar um pouquinho para frente. Esse coração virtual vai ser colocado agora no peito de um outro estudante nosso, o Diogo. Então, colocamos o Diogo e projetamos no peito do Diogo o que o Gabriel vê no HoloLens, vocês estão vendo aqui na tela do fundo. Então, no peito do Diogo, eu tenho em realidade aumentada uma representação de um coração que pulsa de acordo com os sinais lidos do eletrocardiograma do nosso estudante aí, do Diogo. É possível abrir o coração, fechar o coração, modificar a posição dele, tudo por meio de comando de voz dado ao HoloLens, que é um dispositivo para realidade aumentada e que já constitui uma interface ainda mais inovadora, respondendo aí a nossa Laís, do que a realidade virtual. Obrigado, Camila, pelo incrível. Agora, imagine isso na questão de uma operação, né, de você ter esse componente aí para te ajudar num processo. Aqui, vou jogar agora para a turma da engenharia civil, um projeto que estamos em desenvolvimento, utilizando Building Information Modeling, ou seja, objetos tridimensionais associados a atributos, de tal forma que dentro de uma subestação, a gente pega esse transformador, tira ele, analisa ele todo, do lado esquerdo aqui eu tenho todos os atributos do transformador, e por meio dessa estratégia de Building Information Modeling, nós acrescemos informações aos componentes, de tal forma que eu posso planejar a manutenção, entender os componentes do transformador, entender os componentes que estão colocados em campo e assim por diante. Vou fazer uma paradinha aqui. BIM é hoje um dos grandes mercados da engenharia civil. Seguramente, olha aí que beleza, acabamos tirando um pedacinho lá do transformador, separando esse componente, que é um isolador, estudando o isolador com o condutor na parte superior, por meio dessa separação. Perguntas? Luciano, obrigado pelo AMA-RA. Obrigado pelo show aí, Igor. Perguntas? Eu tenho mais uma, professor. Em relação ao que você falou do BIM, a gente consegue projetar qualquer tipo de modelo de algum equipamento, seja ele não só da... claro, vai ser sempre na parte civil, mas consegue, por exemplo, colocar... supondo que fosse abrir um telefone, colocar tudo em específico no sistema operacional de um telefone, a gente consegue tudo isso pelo BIM associado com a realidade virtual? Conseguimos sim, tá? A ideia é sempre a seguinte, é entender qual é a necessidade que a gente vai ter dessa estratificação. Então, se, por exemplo, Igor, eu estou pensando aí numa indústria de telefonia, né? E quero pegar o meu smartphone aqui, você já carregou, que eu mostro para vocês. Vamos lá. Quero pegar meu smartphone aqui, explodir o smartphone e entender os componentes dele para, por exemplo, fazer uma manutenção assistida, né? Eu vou precisar dos componentes intra-telefone. Então, eu modelo parte por parte, modelo o circuito impresso, junto tudo isso e permito a explosão, que a gente fala em BIM, tá? Então, dependendo do escopo da aplicação, nós podemos, sim, modelar componentes intramodelos, ok? Então, na verdade, a gente teria muita possibilidade de, vamos dizer assim, avaliar qual é a demanda, qual é a necessidade nossa e fazer a solução para a necessidade. Sempre isso, né? Fazer uma solução que atenda uma demanda e nunca o contrário. Uma demanda que atenda uma solução. Então, a solução nossa é atender uma demanda específica. Vou contar um outro exemplo para vocês. O grupo tem 2 estudantes, deixa eu só parar um pouquinho a apresentação para falar olho no olho. Nós temos 2 estudantes hoje que já estão terminando, estão acabando mestrado, doutorado, indo embora. Eles montaram uma empresa e estão fazendo um prédio aqui da Unipam,
o hospital da Unipam aqui em Araguari, Unipac, né, salvo engano. Esse hospital está sendo feito com BIM. Eles estão fazendo todas as etapas da construção do hospital com Building Information Modeling. Agora, o melhor é o seguinte, alô, a turma da engenharia civil, um problema clássico de engenharia é quando você tem, por exemplo, uma estrutura concorrendo com a parte elétrica, concorrendo com a parte hidráulica. Lá isso foi tranquilo de ser resolvido, porque a representação por meio do 3D e por meio do BIM permitiu que os engenheiros, arquitetos, etc., não tivessem problemas na decodificação e na escolha do componente a ser colocado ali. Agradecer ao Samuel que colocou para o meu querido Luciano aí o link do GRVA no Instagram. Obrigado, viu? Obrigado, Samuel. Obrigado, Luciano. O Fabiano pergunta se a equipe de criação de RV e RA tem profissionais de que áreas. Vou falar devagarzinho. Design, pedagogia, engenharia elétrica, engenharia civil, arquitetura, ciência da computação, engenharia da computação, engenharia biomédica, engenharia mecânica, ainda não temos a engenharia de produção, já tivemos no passado recente. Tem de quase, e cientista da computação, não sei se eu falei, pode mandar, Luciano. E nós temos aqui uma diversidade muito grande, porque dependendo da nossa aplicação aqui, eu preciso de um determinado perfil. Vou fazer essa aplicação, por exemplo, da CEMIG, né? Depois eu vou rodar ela em tempo real para vocês, que eu não gosto de vídeo, eu vou mostrar que ela funciona. Nós precisamos de engenharia, de computação, precisamos de engenharia elétrica, precisamos de computação cientista, precisamos de gente de design, que chega ali e fala, não, esse trem está feio demais, pode arrumar esse negócio. Precisamos de gente da psicologia e pedagogia que nos ajudou a montar a estratégia para ensino baseado com realidade virtual, né? A Nicole está dizendo que conhece a obra do hospital. Obrigado, Nicole. E realmente a obra do hospital foi feita aqui, tá? Pelo nosso time. Nosso time, eu não estou nisso, porque nós não temos só contribuição, como formação. A turma que fez a obra é egresso aqui do GRVA, a gente egressa a nossa. Está trabalhando lá, ganhando o dinheirinho deles, fazendo bonito, mudando processo. A obra foi um show, Nicole, um show. Eles fizeram lá a construção totalmente arquitetada, com arquiteto, engenheiro civil, engenheiro mecânico, todo mundo trabalhando junto. Agora foram fazer a instalação, me trouxeram esse projeto da semana passada, da parte de ventilação. Rapaz, foi um negócio muito interessante, porque já tinha coisa definida, tiveram que reestudar onde vão passar os dutos de ar-condicionado e assim por diante. Deixa eu voltar para a apresentação para mostrar um pouquinho mais para vocês. Vamos embora. Bom, além do BIM, eu quero mostrar para vocês uma outra... Deixa eu passar para frente esse slide aqui. Um outro uso, esse aqui já foi. Um outro uso de realidade aumentada, que é o uso de realidade aumentada no controle de processo. Aqui vocês têm um engenheiro usando ora o HoloLens, ora um iPad, para visualizar informações dos componentes em tempo real lá no campo. Então ele está andando com o iPad, aponta para o componente e traz a informação do componente. E eu posso, inclusive, ter instruções para, por exemplo, fazer uma manutenção, que seria a lógica de manutenção assistida por realidade aumentada. Imagina que eu esteja vestindo o HoloLens, olhando para o componente e aparece ali a instrução do que eu tenho que fazer. Essa é a lógica, tá? Essa aí é uma estratégia que eu vou dizer a vocês, está muito perto de acontecer. Agora, o grupo está desenvolvendo, eu vou contar para vocês aqui em primeira mão, uma solução para Bayer, envolvendo uma estratégia muito parecida com isso. Vamos ter uma representação dos componentes por meio de realidade virtual e aumentada e permitir que o engenheiro, na hora que ele está chegando no componente, usando um iPad ou usando o HoloLens, veja a situação do componente em tempo real. Opere o componente, abra o componente, faça uma manutenção assistida por realidade aumentada. Olha que coisa fantástica. E aqui é a realidade virtual, né? Associando o processo lá no background. Deixa eu fazer uma pequena parada que eu tenho certeza que agora a turma quer perguntar. Perguntas? Obrigado, Igor. A gente está fazendo agora, tá, Igor? Esse negócio, o ano que vem, vai estar implementado. A palestra que eu for fazer agora em dezembro do ano que vem para vocês, vai trazer a solução em tempo real. A gente vai mostrar funcionando. Já começamos com o Ciclofan, que é um elemento de processo lá da Bayer. Perguntas?
Então, vamos embora. Aqui um exemplo de uso da realidade aumentada feita por nosso grupo. Nós usamos um smartphone e apontamos o smartphone para um elemento de campo e trazemos no smartphone, a gente ampliou a tela aqui, ó, os dados do componente. Então, é como se eu estivesse vendo o objeto virtual e o objeto real associados simultaneamente. Vou um pouquinho mais aqui para vocês. Aqui, outro exemplo que a gente tem, esse exemplo aqui, ó, esse filme foi eu quem fiz. Nós estávamos num evento nos Estados Unidos, os caras trouxeram um iPad controlando uma porta de uma... Isso aqui é da Marinha Americana, de um submarino, olha só. O cara aponta o iPad para a porta, o sistema reconhece a porta, vai na nuvem, pega as informações daquele componente, mapeia as informações daquele componente em realidade aumentada e orienta o usuário do iPad a atuar no componente. Então, você tem uma lógica de hora orientar, hora formar, hora fazer a manutenção, associado com realidade aumentada. E aí, se a gente voltar naquelas bolinhas, não está só realidade aumentada. Eu tenho IoT, porque eu tenho gente medindo, tenho elementos medindo os componentes em campo, eu tenho computação em nuvem, eu tenho Big Data, eu tenho simulação, eu tenho realidade virtual aumentada, isso está tudo junto. É essa sinergia fazendo escravização da computação que a engenharia do futuro precisa. Então, a primeira coisa que vocês vão pensar daqui para frente é de que maneira que a gente vai modificar processo. E um dos elementos que hoje está assim bombando em publicação nas academias e que está nascendo é o conceito de gêmeo digital. Ou seja, eu construí um componente com realidade virtual ou aumentada que é exatamente similar, cópia de um componente real. E aí eu atuo no componente virtual ou no real e vice-versa, fazendo com que eles tenham tal reciprocidade, tal, vamos dizer assim, condição de realismo, que a gente possa chamá-los de gêmeos digitais. Vamos ver um pouquinho desse vídeo aí. Uma cidade do futuro, de acordo com os autores, uma grande quantidade de informações, permitindo aí que você tenha carros autônomos, controle de energia, todo mundo conectado, representação de tráfego, de segurança, de lixo, de água, de energia em tempo real, de tal sorte que tudo está interconectado. Estão falando aqui já em internet. Gente, esquece, conexão o tempo todo, full time. E aí é 5.0 para cima, tá? Tudo ligado o tempo todo. O ser humano aí como um elemento que vai usar esses gêmeos digitais, essas informações, para controlar a modificação de processo, para controlar processo, tá? A representação aqui vai se dar por meio de representação de realidade virtual e aumentada, mas escravizando de novo a computação em função da engenharia. Perguntas? Eu acho que o meu é mais um comentário do que uma pergunta. Em relação ao que você mostrou lá da porta, é muito... Eu não sei nem expressar. É como se você fosse fazer uma prova tendo todas as respostas. Você vai chegar ali e o próprio sistema já está te orientando como resolver um problema. Agora, Igor, sensacional. E você imagina processos críticos, né? Que precisam de uma intervenção rápida, precisa e que custam muito caro em termos de parada. Por exemplo, manutenção do sistema HVDC, que é transmissão em alta tensão em corrente contínua. Nós temos uma torre aqui, uma subestação aqui em Araraquara, a outra lá no Acre, e o linhão de mais de 1.800 quilômetros ligando as duas. A manutenção dessas estações de HVDC, custa por minuto uma fábula. Agora, imagina se o cara que vai fazer a manutenção foi treinado ou tem um equipamento como esse. Muito mais assertivo, muito mais rápido. Vai lá e faz o que tem que fazer e vai embora. O custo é muito alto, algumas vezes, em processo de engenharia. O pessoal da engenharia de produção está falando assim, não, professor, é mesmo. Engenharia de produção tem que olhar isso tudo. Melhoria de processo significa que a gente vai ter condições, inclusive na manutenção preditiva ou na manutenção corretiva, de ser ágil para a manutenção da planta. A planta não pode parar. Pessoal da engenharia de agronomia, engenharia de alimentos, etc., vai pensar agora em outras coisas. Vai pensar o seguinte, plantadeira, colheitadeira, etc.,
ligada em GPS, de maneira autônoma, fazendo o plantio e a colheita sem presença humana. Vou contar um exemplo de uma solução que fizemos no laboratório aqui. Os caras nos chamaram para avaliar um problema de plantio ou de uma lavoura de milho aqui perto da gente. E ela era irrigada por um pivô central. Hora que a turma chegou lá, a gente falou, não tem jeito, vamos fazer um voo aqui. Pegamos um drone, que o laboratório tem um drone montado por nós. Voamos com o drone em cima da lavoura. Vou parar a apresentação, depois vocês copiam as redes sociais. Voamos com o drone em cima da lavoura, fizemos uma captura de imagens, utilizamos um processo chamado de fotogrametria e encontramos uma região dessa lavoura onde o pivô central estava jogando água demais. A planta, ao invés de ir bem, estava indo mal. Com essa estratégia, nós montamos uma outra, vamos dizer assim, um outro processo de irrigação, na qual o pivô central, ao passar por aquela área, diminuía a quantidade de água colocada. A conclusão final foi uma colheita muito melhor do que se a gente não tivesse feito isso. Processo de engenharia. Quer dizer, voamos o drone, usamos fotogrametria, que é uma estratégia de avaliação de imagem baseada em fotos, identificamos o problema e constituímos uma solução de engenharia que dosou menor quantidade de água para uma determinada região da lavoura. Alô, a turma da agronomia. E é a solução como essa que a gente tem que pensar para o futuro. Colheitadeira, plantadeira, tudo automatizado, GPS, para com isso. O cara vai sentar ali para ficar olhando. Não precisa dele não, né? E a nossa ideia para o futuro próximo, Camila, é sentar no automóvel aqui e dizer em que região na cidade de Uberaba eu quero chegar. E assistindo um filme. Sentado no carro, sem controlar coisa nenhuma. Né? Ele, de forma autônoma, chega lá. Só para vocês terem uma ideia, a Tesla está trazendo alguns automóveis elétricos para o Brasil. E eu fiquei particularmente muito inquietado em saber como é que a Tesla ia resolver os nossos problemas. Porque a distinção dos Estados Unidos, onde as vias, todas elas, têm faixa, tem sinalizador, tem elementos de OT. O Brasil tem via que não tem nem buraco, quebra-mola, não tem faixa, é mal iluminada. Pois bem, os carros da Tesla têm uma rede de inteligência artificial embutida, que quando colocados nas estradas brasileiras, ficam por um tempo aprendendo a estrada. Então eu vou daqui para a UFO, da minha casa para a UFO, todos os dias. Durante 20 dias, ele vai estudar o que eu estou fazendo, onde eu passo, onde tem quebra-mola, onde tem semáforo, onde tem mais risco e assim por diante. No 21º ele faz sozinho. Solução de engenharia. Ô, Luciano, eu até concordo que a nossa situação é crítica, mas eu tenho um amigo que foi para a Índia, falou que o negócio lá é pior que o daqui, viu? Diz que lá o negócio é um Deus nos acuda. Se aprender lá, aprende no mundo inteiro. Vamos lá, perguntas. Não me deixem só. Max? Você tá achando muito legal aí. Não tem dúvida, não. Me envia? Eu estou processando tudo ainda, então não consigo formular uma dúvida. E o Alexandre fala devagarzinho, né, Livinha? Então foi mais fácil ainda, né? A Laiane que nos acompanha agora. Tudo bem, Laiane? Chegou um pouquinho mais tarde, mas deu para seguir? Deu sim, professor. Nossa, é incrível. Principalmente para minha área de automação, é interessante demais ver essa parte aí de automação industrial. E os elementos de automação estão aqui, né? IoT, associação de elementos de captura objetos inteligentes com nuvem, com Big Data, né? E até controle de processo por meio de automação. Isso está realmente envolvido com o nosso dia a dia. Eu vou perguntar agora para vocês. Uma dúvida. Oi, Nicole, manda bala. Eu ia perguntar para você acredita? Eu estava olhando o seu nome. Professor, o senhor acredita que com essa evolução e tal, possa acelerar o processo de licenciamento ambiental? Acredito.
Acredito sim. Vou te contar uma história. As grandes empresas, por exemplo, a Vale do Rio Doce, nós tínhamos na Vale há uns 4 anos atrás, olha, isso é antigo, hein? Os engenheiros da Vale me mostraram um processo lá, que eles têm lá aquela extração de terras ricas, terras nobres, como é que é? Tem um nome disso, né? Essas terras mais... E eles faziam isso em cavernas. Eles jogaram, ou fizeram um scanner da caverna, construíram o modelo tridimensional da caverna hoje, para daqui a alguns anos entender o impacto ambiental e a modificação que aconteceu por causa da extração. Então, a lógica da engenharia ambiental, ela vai ser muito fundamentada nesses estudos que eu estou comentando com você. Em estudos utilizando laser scanner, fotogrametria, para avaliação do estado atual de uma determinada região, de um estado atual de um determinado componente e os impactos, de forma que a gente possa estudá-los, inclusive na prancheta, vamos chamar de prancheta virtual aqui, é claro, os impactos que alguma coisa colocada ali possa trazer, tá? Então, Nicole, eu entendo que a engenharia ambiental tem forte possibilidade de sofrer um impacto de melhoria, seja na liberação desses certificados, né, dessas licenças, seja no acompanhamento dos processos de degradação por meio dessas estratégias que eu comentei contigo. Entendi. Obrigada. Às suas ordens. Coisa boa, notícia boa. Precisamos disso. Mas quem vai fazer são vocês, viu, Nicole? Agora está na mão de vocês. Rafael, perguntas. Amém. Aleluia, tem que ser mesmo. Esse é o mercado, né? Bom, então agora eu vou voltar para a minha pergunta. Turma, o que é então o futuro da engenharia? O que vocês viram que pode efetivamente ser, ao final dessa noite de hoje, falar assim, nossa, aquele cara um dia falou um negócio para mim que mexeu e trouxe para mim essa hipótese. O que é o futuro da engenharia? O que é a engenharia do futuro para esses futuros engenheiros? Vamos começar com o Igor, vai lá, que agora o Igor chegou a falar em agilidade, citou alguma coisa de precisão junto com a Camila, modificação de processos. Igor, e agora? Agora eu acho que esse futuro é mais amplo ainda do que a gente imagina em todos os setores. Como a Nicole até falou da questão do licenciamento, eu nem tinha parado para pensar que isso influenciaria na questão, porque é muito burocrático hoje em tudo, né, em questão quando se fala de licenciamento. E eu não sei nem o que direito que pensar, porque é muito amplo. A agilidade escreve isso muito rápido. E outra coisa, eu essa semana, falando com outro time, engraçado, né? Como as coisas são ágeis, né? Tem uma semana a gente estava falando com o pessoal da Cruzeiro do Sul, parecido com isso que nós estamos conversando aqui hoje, e lá era aquele Cruzeiro do Sul virtual, tinha 620 alunos, Igor, 620. E num dado instante, eu perguntei para eles o que eu acho que eu vou perguntar para vocês. Se você ainda acredita que você vai utilizar o computador por meio de teclado, mouse, joystick, e não acredita que você vai vestir o computador, que você vai ter dispositivos computacionais associados contigo, com o teu corpo, que medem sua pulsação, que rastreiam o seu movimento, que te acompanham no dia a dia, se você não acredita nisso, compra um livro e vai, né, por campo, na condição de um eremita, escrever poema. A engenharia está mudando porque as interfaces humano-computador estão mudando, as interfaces de processo estão mudando. Nós vamos, nos próximos anos, ter engenharia a computação embarcada em tudo. Realidade virtual, realidade aumentada são elementos de representação. Então, esses elementos de representação, eles são elementos que vão melhorar a nossa forma de visualizar processos, de entender o processo, mas são parte, tem muito mais. A raiz disso está no uso de IoT, Big Data, utilização de ferramentas computacionais baseadas em representação tridimensional. Então, por exemplo, o pessoal que faz engenharia civil, começa a estudar o Revit, pega o Inventor, vai para o Civil 3D, esquece o AutoCAD. O AutoCAD morreu, o AutoCAD já era, né? O AutoCAD é dos primórdios, o AutoCAD é da época
sei lá, dos anos 80, né? Então, efetivamente, saia do trivial na formação. Vá para o Revit, né? AutoCAD 14. Nossa, isso é coisa antiga, Luciano. Vá para coisas tipo Revit, Civil 3D, Fusion, e começa a representar os projetos de vocês com 3D, levando para a nuvem e trazendo assim de forma muito mais ágil, muito mais visível, visual, essa representação de vocês. Vou trazer aqui para vocês uma representação nossa, para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo, tá? E eu costumo dizer que eu não sou muito fã do PowerPoint. O PowerPoint, ele morre, né? Ele vai embora. E o desenvolvimento não, né? O desenvolvimento ele é muito rápido. Isso eu consigo colocar aqui para vocês em tempo real, para vocês verem um pouquinho do que o grupo está fazendo agora. Aqui, ó. Professor, Oi? Só mais uma pergunta / comentário, né? Nesse caso, com tudo que a gente falou, a gente pode meio que colocar o objetivo da engenharia como sempre, mais agilidade, menos tempo e facilidade em todas as coisas. Esse é o principal objetivo que busca, né? No caso, como você comentou, da gente vestir a tecnologia. Altíssimo nível, Igor. Eu achei que você foi muito bom nessa sintetização sua. E, assim, particularmente, acho que você pegou um negócio importante, que é uma melhoria, né, da cognição, né? Quer dizer, eu consegui aprender, entender rapidamente um processo, ou entender rapidamente alguma coisa que está acontecendo, apurar problemas, estudar problemas, baseado nessa engenharia representativa de uma forma muito mais ágil das informações e dos processos que existem, né? Deixa eu mostrar aqui, eu concordo plenamente contigo, tá, Igor? Concordo plenamente com você. Aqui, ó. Olha lá, ó. Estão vendo meu Autodesk Viewer aí? Sim. Essa é uma subestação que a gente está fazendo em 3D, tá? Igor, olha aí que bacana, ó. Estou trabalhando com ela em 3D, né? E aqui, ó, deixa eu tirar isso daqui. Olha lá, vou explodir a subestação, ó. Tirar os componentes dela, juntá-los, fazer zoom. Incrível. Olha aí, fazer um pan dela, ó. Tudo em tempo. Agora, o pessoal de Araguari, aquele hospital que a gente falou, pegou a planta como ela está aqui, ó, e foi discutindo. Aqui nós vamos passar duto, aqui nós vamos passar fio, aqui nós vamos passar, né? Vamos orbitar em torno dessa bichinha aqui. E agora, esquece. O cara, eu vou fazer planta baixa. Não, gente, planta baixa é do, né? Deixa para o tempo do professor Alexandre Cardoso, é coisa velha, né? Nós temos que pensar em coisa nova. Olha que bacana, tá vendo? Essa é uma representação de uma subestação. Essa é a subestação de Mascarenhas de Moraes, que a gente está fazendo aqui no grupo para entregar para Furnas, tá? Está aqui um exemplo claro de abandono completo do AutoCAD. Isso não existe, ninguém está usando AutoCAD, né? Estamos usando aqui uma representação virtual baseada em componente gerado com 3D. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu mostrei um pedacinho da realidade virtual CEMIG, mas, de novo, eu detesto só o PowerPoint. Vou mostrar o realidade virtual CEMIG rodando aqui para vocês verem, tá? Deixa eu projetar, então, para a turma ver o sistema de realidade virtual que a gente fez para a CEMIG. Esse cara eu não sei nem quantas publicações esse cara tem. Negócio assim, fora de série. O grupo, os meninos, nós temos um time aqui, viu, o Igor, o time da UFA é um negócio fora de série. Deixa eu ocultar aqui e... Estão vendo aí a entrada, né? Sim. Aqui uma lista das subestações que a gente já tem em realidade virtual, tá? O pessoal gosta muito de Araçuaí, mas eu vou visitar Araçuaí. Pronto, vou iniciar. Carregando, pronto, estamos dentro de Araçuaí. E pode ser que dê algum delay para a representação por causa da internet, mas eu tenho a impressão que vocês estão vendo aí o nosso operador da CEMIG andando na subestação. E vocês vão ver agora, deixa eu chamar a camada de informação, as informações da subestação representadas aí para o nosso operador entender como é que ela está. Deixa eu fazer mais uma camada aqui, a camada de componentes. Ah lá,
o estado atual do componente sendo representado. Nós não estamos conectados com a CEMIG, nem podemos estar por segurança, mas se tivéssemos aqui, apareceria o estado atual de cada um dos componentes que a gente tem aqui. Ó. Cada um dos nossos elementos de campo pode ser visto em tempo real aí, por meio da realidade virtual. E aí eu posso mudar, deixa eu mudar a vista. Ó. Posso fazer a vista de primeira pessoa, posso fazer a vista de primeira pessoa aí, ó. Ó, estou em primeira pessoa. Tudo que vocês estão vendo aqui está em tamanho real, tá, turma? Esses componentes aí são desse tamanho mesmo. Posso fazer uma vista de topo. Olha aí. E posso ainda fazer uma busca de equipamento aqui, ó. Deixa eu ver o 9M1. Ah lá, encontrei o 9M1, está aqui o 9M1 bem na minha frente. Tem ainda o minimapa aqui me permitindo navegar na subestação, mudando a minha posição, olha lá. Ou em outro pouso da subestação, está meio lento. Deixa eu voltar para a terceira pessoa, que senão eu fico perdido aqui. Pronto, estou aqui na terceira pessoa. Acho que deu para a turma ver aí o sistema de realidade virtual da CEMIG. Nós temos 46 subestações feitas para a CEMIG com realidade virtual, exatamente como elas são no campo. Exatamente como é as built. Nenhuma outra concessionária tem isso no Brasil. A gente pode dizer que é difícil, sem nasce no mundo, tem alguma que tem tudo isso representado dessa forma. Perguntas? É como se a gente estivesse lá, Igor, é isso mesmo. Essa é a lógica da RV, é estar lá sem sair de casa, né? Professor, então, obrigado, Luciano. Oi, Max, pergunta. Eu vejo muitas vantagens, principalmente quando se fala dos 4.0. Tá. Eu queria perguntar, qual é o incentivo que as empresas podem receber para aplicar essa dos 4.0? Porque eu penso, né, vai ter muito custo, principalmente capacitação dos técnicos, dos funcionários, e se tem algum incentivo, não sei, talvez do governo, que já tenha, principalmente no Brasil? Eu acho que essas empresas vão ter que se modernizar por conta própria, sob pena de não ficarem no mercado. Então, a lógica é a seguinte, a gente sabe que a revolução está aí, e se você não subir nesse trem, ele vai atropelar você. Mas incentivo, muito, muito pouco. Infelizmente, né? Mas, Rafael, Laiane, Nivinha, estou aqui com vocês. Oi, Dani. Só um comentário. Isso tudo vai ser muito bom, pelo que eu vi, para a área da engenharia de produção, né? Porque a parte de otimizar processo, ver onde que está as falhas, vai facilitar bastante, porque muitas das vezes é um processo muito demorado. E o engenheiro de produção pode estar focado nas estratégias e fica focado em tentar achar onde que está o problema. Então, meio que isso vai facilitar bastante. Lembra que eu comentei de um projeto que a gente está começando agora, Dani? Essa estratégia vai ser uma estratégia muito boa, pessoal da engenharia de produção mesmo, tá? A ideia deles lá é que o engenheiro de produção esteja na frente de um grande video wall, que eles já compraram. Quase 12 metros quadrados de cubos de projeção em 3D, vendo tudo o que está passando na empresa, o tempo todo, em tempo real. E atuando em cima do processo para evitar que o processo degringole, para que exista um problema que possa afetar as distintas fases do processo, ou ainda estudando mudança de planta. É isso aí, Luciano, Big Brother. Muito bacana. É bem isso mesmo, né? E aí você vai pensar que cada um desses componentes de campo, Dani, tá cheio de sensor, né? E esses sensores mandando informações em tempo real para essa sala e eu controlando os componentes lá em tempo real por meio desse sensoriamento e essa é a ideia do grande irmão mesmo, do Big Brother mesmo, igual tá falando o Luciano aqui. Visualizar mesmo. E essa é a ideia do GM Digital que eu comentei com vocês agora. Eu estava fazendo uma palestra para engenheiros há alguns dias e os caras nunca tinham ouvido falar de GM Digital. Eu falei, gente, como assim? GM Digital é coisa antiga. Está na hora da turma acordar para esse negócio. Né? Então, isso já tem um pouco dessas coisas que a gente está falando aqui já são coisas muito antigas. A realidade virtual nasceu em 1967. Realidade aumentada, a gente apresentou num congresso de realidade aumentada em 2004 uma solução para a educação. Tem 17 anos que nosso grupo estava trabalhando com isso. Então, assim, não são coisas tão novas.
Mas é preciso que existam, vamos dizer assim, ideias e as pessoas com vontade de colocar, de modificar, de constituir. Então, essa empresa que está aqui falando conosco aí com o grupo para fazer modificação de processo, um grupo grande, quer modificar mesmo. E eles querem sair na frente do pai deles, que é na Alemanha. Eles são filial da Alemanha, né? E aí a lógica é modificar processo assim, antes dos pais, né? É filial. Ok? Mas bem visto, Dani. Luciano, deixa eu voltar aqui para um comentário que o Luciano fez. O Luciano está dizendo assim, que ele usa na sala de aula de ensino fundamental e médio. Excelente, Luciano. É a lógica de fazer uso, inclusive, de realidade virtual aumentada lá no ensino médio mesmo. Ensinar os meninos né? E eu brinco que, se você tiver dúvida de como fazer isso, pega o Paint 3D, que está nativo no Windows. Pega o Paint 3D e brinca com ele. Ele faz inserção de objetos virtuais em realidade aumentada. Você pode dar aula apontando um cubo, de forma interdisciplinar. Bem lembrado, Luciano. Perguntas, Nicole? Só um comentário. O senhor podia ser professor do curso de engenharia ambiental. Muito obrigado. Concordo 100%. Igor, olha lá, depois os mestres lá vão ficar chateados. Muito obrigado. Não, você tem que ser professor. Eu tô aqui quase assim, não, eu vou ter que puxar uma matéria lá, ver alguma optativa. Você sabe que esse semestre a gente está dando uma matéria optativa que eu até assustei. Tem 3 ou 4 alunos de engenharia mecânica. Chama realidade virtual, realidade aumentada e desenvolvimento de jogos sérios. Tá quase que empatando a audiência. Daqui a pouco a gente está quase que... A ideia é essa mesmo, é pegar... se quiserem fazer a disciplina conosco, essa disciplina acho que eu vou ofertar ela no semestre que vem de novo. A gente tem uma disciplina na pós-graduação que é realidade virtual, tem uma na graduação que é computação gráfica, e tem essa que eu coloquei agora computativa, que é desenvolvimento de jogos por meio de realidade virtual aumentada. E o trabalho final dos meninos é um jogo sério. Pronto, tem que me entregar um jogo funcionando. E eles vão fazer. Já estão fazendo. Hoje eu sentei com eles e já começaram a fazer. Sensacional. Não, a ideia é essa. Essa matéria aí... Ô, Igor, agora você pensa o seguinte, o pessoal da automação tem que estar conosco, né? Porque, por exemplo, eu posso pegar o pessoal da automação, escravizar aqui para que eles nos constituam todo o arcabouço da arquitetura de IoT, né? Jogo o que eles geram de sinal para mim, sinal elétrico, na representação do gêmeo digital e começo a trabalhar com fluxo de informação in-out, né? Então, do campo para o gêmeo digital, do gêmeo digital para o campo, de tal forma que o que eu faço no ou no outro tem espelho em tempo real. Essa é a estratégia da modificação de processo por meio do gêmeo digital. E aí vai envolver IoT, automação, a computação em nuvem, vai por aí afora. Ok? Ok. Nossa, eu estou encantado. Muito obrigado. Nossa. Eu super recomendo a aula com o Alexandre. Eu já tive o prazer. Laiane, olha, ela fala isso aqui. Muito obrigado. Laiane, muito obrigado, querida. Bom te ver, sempre. Quem já esteve conosco também foi a Camila. A Camila está aí, né? Camila, você ainda está aí conosco? Está ali, está aqui. E a gente, assim, nossa, tem uma turma muito boa. A sorte nossa, né, Laiane, é que os alunos da Federal aqui são alunos muito bons. Puxa vida, a turma é fenomenal. Eu não sei quantos de vocês estão aí em PET, iniciação científica, Laiane, mas o pessoal das nossas egressos nossos aqui está tudo enfiado aí nessas PET e C da vida. Obrigado, Camila, obrigado. Bom, eu espero realmente, online sempre, espero realmente ter contribuído com vocês, gostaria muito, eu quero agradecer ao Samuel, que de forma bastante ágil colocou as nossas redes sociais aí, grande Samuel, LinkedIn, Instagram, o GRVA do grupo, agradecer ao Samuel a colocação, estamos à disposição de vocês, se quiserem fazer disciplina com elétrica aqui é um prazer enorme, e eu acredito sinceramente, que a mudança da engenharia está na mão de vocês. Então, nós não temos aqui futuros engenheiros, nós temos engenheiros do futuro. São vocês que vão modificar esses processos. E essa modificação de processo, ela é uma junção de coisas que vocês têm de uma forma muito fácil. Primeiro, talento. Não se faz engenharia sem talento.
Todo engenheiro é talentoso, pode ver, o cara é criativo, o cara sabe como é que é? Ele tem um quê diferente. Engenheiro é talentoso. E segundo, a gana da modificação, a vontade de mudar, né? A vontade de construir processo, projeto, resolver, equacionar uma solução para um problema grande. Então, eu gostaria muito que a gente tivesse aqui falado para futuros engenheiros, mas para engenheiros do futuro, e que vocês mudassem processos para, junto aí dos nossos próximos anos, termos uma sociedade muito mais ágil, muito mais justa, de uma forma muito mais abrangente, que compensasse os problemas sociais que a gente tem. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade. Estou à disposição de vocês nas redes sociais, na Universidade Federal de Uberlândia. Quiserem conhecer o grupo GRVA, a gente vai trazer vocês aqui. Quem quiser vir, quiser fazer uma turma de passo para vir conhecer o grupo, me avisa. Vai ser um prazer recebê-los aqui. Estamos de porta aberta. Vamos fazer com vocês aí visualização com o uso do óculos, vamos ver essa solução de realidade virtual no Oculus Rift e brincar com essas estratégias todas aí do uso do 3D, da realidade virtual, da realidade aumentada e da computação do futuro. Muito obrigado, Marielle. Muito obrigado, Nivinha. Obrigada, professor. E o grupo de passo super aceita, viu? Olha, combina com o pessoal aí. Me deixa saber e a gente vai fazer a reunião. Pode ser antes do final do ano, tá? Pode deixar. Verdade. De verdade, estamos aqui. A gente recebe muita gente de fora, tá, Dani? Não, vamos organizar uma turma aqui, a galera vai animar demais, porque aqui não tem, né? E nós não estamos com períodos de recesso na Federal de Uberlândia até abril. Então, janeiro e fevereiro é aula normal. Fiquem à vontade para nos visitarem aqui, se vocês estiverem de férias, melhor ainda. Fechou. Muito obrigado pelo tempo de vocês e pela oportunidade de estar com gente de tão grande valor e de tão grande estima. Saúde, fiquem em paz e com Deus. A gente se vê rapidamente num próximo encontro, né, Camila? Se Deus quiser, aqui dentro do Lábio. Satisfação enorme, turma. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, professor. Em nome meu, do CREA e de todos. Isso.